Vamos lá, pessoal. E por último aqui, ó, uma outra propriedade específica seria a solubilidade. Eu gosto mais de discutir, de explicar, de argumentar essa propriedade, pessoal, quando o pessoal chega lá no segundo ano. Então aqui eu vou fazer apenas uma leve passagem a respeito do que vem a ser. Pessoal, é o seguinte, ó, faz de conta que aqui, ó, eu tenho um copo de vidro transparente, é apenas uma representação, viu, pessoal? Desenho muito mal feito. E vamos supor que eu vou encher esse copo com água exatamente com 100 ml de água. 100 ml, tá bom? Pessoal, já que a água, a densidade dela é 1 grama por ml, cada 1 ml de água pesa 1 grama, pesa entre aspas, viu, pessoal? Já que 1 grama de água tem exatamente 1 ml ou vice-versa, se eu tiver 100 ml de água, quantas gramas de água eu tenho? Eu vou ter exatamente 100 gramas de água. Então você risca aqui, ó, ao invés de trabalhar com ml, vamos trabalhar com gramas. Então eu tenho 100 gramas de água, H2O. Tudo bem? Então 100 ml de água é a mesma coisa que 100 gramas de água. Então aqui está cheio, tá bom? Faz de conta que aonde você está fazendo essa brincadeira tem um termômetro. E o termômetro está marcando o seguinte, que essa água que está aqui, ó, ela está exatamente a 25 graus Celsius. Então eu tenho água, exatamente 100 gramas de água, tá certo? E eu tenho o quê? Eu tenho a água a temperatura de 25 graus Celsius, tá bom? Pessoal, já que eu não tenho nada para fazer na vida, eu vou pegar um saleiro, tá certo? Eu vou pegar sal de cozinha, na verdade, e vou jogar aos pouquinhos aqui dentro desse copo com água, tudo bem? Pessoal, então eu vou jogando, eu sei exatamente a quantidade que eu estou jogando, hein? Vamos supor o seguinte, que quando eu jogar 36 gramas de sal aqui dentro, ó, 36 gramas de sal de cozinha, tá certo? Esse sal, eu chego à conclusão que ele vai ficar totalmente o quê? Dissolvido nessa água. O que eu quero dizer? Que ele vai ficar aqui dentro, ó, totalmente dissolvido, tá certo? Não vai ficar nenhum pouquinho aqui embaixo no fundo. Se eu jogar, por exemplo, 37, eu já observo que fica um pouquinho aqui embaixo. Então vamos parar no 36, tá legal? Pessoal, esse número que está aqui, ó, essa quantidade que está aqui, bom, primeira coisa, eu acabei de preparar o quê? Eu acabei de preparar uma solução, tá certo? Só para, antes de comentar, fazer minha explicação, aqui dentro eu sei que eu tenho sal e que eu tenho água. O sal, pessoal, que é a substância que eu dissolvi nessa água, ela é chamada de soluto. Então, em uma solução, isso daqui é uma solução, ó. Em uma solução, eu vou ter um componente, tá certo? Chamado de soluto, que geralmente é o componente em menor quantidade, pessoal. E a água, professor, o que vem a ser a água? A água, ela é chamada de solvente. Tá ok? Então é o seguinte, o que seria esses 36, igual eu estava falando? Pessoal, 36 é chamado de solubilidade do sal de cozinha. Então a solubilidade é uma capacidade que uma substância tem, uma substância chamada soluto tem, de se dissolver em uma quantidade fixa de solvente. No meu caso aqui seria, eu estou pegando 100 gramas de água, em determinada temperatura. Se eu mudar a temperatura, igual eu vou explicar daqui a pouco, mudaria a solubilidade. Mas exatamente a 25 graus Celsius, pessoal, em 100 gramas de água, eu consigo dissolver o quê? 36 gramas de sal de cozinha. Nenhuma outra substância desse planeta, pessoal, tem o quê? Tem essa marca, tem essa propriedade. A 25 graus, em 100 gramas de água, quem é que se dissolve por completo? 36 gramas do sal de cozinha. Então a gente diz que essa seria o que? A solubilidade do sal de cozinha. Então por isso que isso faz com que a solubilidade seja uma propriedade específica da matéria.
tá bom? A fórmula do sal de cozinha é o NaCl, que a gente chama de cloreto de sódio. E aqui, pessoal, eu coloquei uma tabelinha aqui, ó, rapidinho, só para mostrar o seguinte, ó. Quando a temperatura da água está a 0 graus, qual que é a solubilidade do sal de cozinha? 35,7. Ou seja, deixa eu colocar aqui assim, ó. 35,7 o quê? Gramas de sal de cozinha dissolvidos em 100 gramas de água. Como é que eu faço a interpretação disso daqui, professor? Eu faço da seguinte maneira, ó. A 0 graus Celsius, em exatamente 100 gramas de água, quanto é que eu consigo dissolver por completo de sal de cozinha? É só você olhar o número que está em cima. Então, a 0 graus, num copo com 100 gramas de água, quanto de sal eu dissolvo por completo? 35,7 gramas. Tá bom? Quando você aumenta a temperatura, ó, olha o que aconteceu. Passou de 35,7 para 36. Então, aumenta a solubilidade. Ó, passei para 50 graus. Olha para quanto foi a solubilidade, pessoal? 37. Para 100 graus Celsius, para quanto foi a solubilidade? 39,8. Então, para o caso do sal de cozinha, quando você aumenta a temperatura, o que acontece com a solubilidade? Ela também aumenta, pessoal. Mas não é sempre assim não, viu? Vai ter substância que a solubilidade não aumenta. Mas isso é uma outra história. Beleza, pessoal? Abração.